Oi pessoal, tudo bem? Querem conhecer um lugar para beber, comer, sorrir e sonhar? Me acompanhe nesse episódio do programa Vini del Mundo no complexo da Vinícola Peculiare. Aqui vocês vão encontrar hotel, restaurante, vinícola e uma gastronomia maravilhosa. Nos acompanhe nesse roteiro. Oi Ronaldo, tudo bem? Dia Vinícius, bem-vindo. Muito obrigado por nos receber. Bom, nos mostra o que a Vinícola Peculiare tem a oferecer ao nosso turista. Então, Vinícius, nós somos uma vinícola dentro do roteiro turístico do Vale dos Vinhedos, né? A Vinícola Peculiare é uma vinícola pequena, produz aí em torno de 50 mil garrafas de vinho. Mas é um complexo turístico onde a gente oferece hospedagem, gastronomia e excelentes vinhos. É um lugar para você se sentir em casa. Que bom, que bom. Vamos lá então, pessoal, vamos conhecer o que a Peculiare tem a nos oferecer. Ronaldo, estou vendo aqui algumas fotos, alguns textos, nos conta aí sobre a trajetória da família, gerações. Fala para nós o que passou nesses anos todos. Então, aqui a ideia foi traduzir para o nosso cliente, né, um pouco da história da Peculiare, né? Então nós começamos aqui com umas janelas centenárias, né, que a gente encontrou aí numa demolição, né? E aí a gente montou um breve histórico, né, em poucas fotos e palavras, né? Uhum. Desde a imigração da avó. Por que da avó? Olha, o curioso, porque a avó ela foi imigrante direta e ela viveu conosco, então a gente tem muito mais acesso a informações no caso dela, né? E o avô já nasceu no Brasil, né? Então a gente perdeu um pouquinho a ligação com a Itália, né? Então aqui a gente conseguiu, por exemplo, lista de passageiros do navio que a avó saiu do Porto de Gênova, a foto do navio que a avó saiu do Porto de Gênova, né? Uhum. Algumas fotos aqui das famílias antigas que a gente ainda tinha, né? Desde a época que eles vieram para a propriedade aqui, então a avó Paulina e o avô Basílio iniciaram na propriedade aqui, né? Plantio de uva, mas eles vinificavam só para consumo próprio e vendiam a uva para outras empresas, tá? Era isso que é a maioria da história dos viticultores, dos vitivinicultores da região, tá? Uhum. Se você for ver, a maioria das empresas do Vale dos Vinhedos tem essa trajetória, produtores de vinho, de uva, que aos poucos se transformaram em vinícola, né? Então, evoluindo aqui um pouquinho, o meu avô plantava uva também, aí a propriedade passou para o meu pai, seu Raul, né? Aqui foi evoluindo um pouquinho, okay, mas continuando no mesmo sentido, produzindo uvas, né, e vendendo para outras vinícolas. Aqui tem uma imagem de a vinificação que acontecia no porão da casa. Ah, que, né, legal. Que eram os vinhos artesanais, mas na geração do meu pai aconteceu um negócio interessante. O pessoal já começou a comercializar vinho como vinho artesanal. Então, quando eu era criança, eu me lembro que nós recebíamos muitas pessoas para comprar vinhos artesanais. E eu, com 11 anos de idade, falei para o meu pai, nós temos que aumentar a produção de vinho. E aí meu pai me disse o seguinte, olha só, com 11 anos, se você quiser fazer os vinhos da casa, a partir de hoje você faz. Uhum. Por quê? Eu não tenho tempo de fazer, porque eu preciso ir para os vinhedos. A mão de obra naquela época era muito difícil e quem fazia era a própria família. E você tem a colheita da uva para vender e a vinificação no mesmo período. Você não consegue guardar a uva para vinificar. Então ele não tinha esse tempo para fazer o vinho. A partir dos 11 anos de idade, o responsável pelos vinhos da casa era eu. Era eu que vinificava, era eu que degustava e era eu que deixava os vinhos prontos. Tá? Então eu vinifico desde os meus 11 anos de idade. Que demais. Tá? Mais tarde eu fiz enologia, me formei como enólogo, fiz pós-graduação, mestrado, mas toda a vinificação eu me iniciei lá com 11 anos de idade. Na verdade, eu iniciei antes, porque eu ajudava meu pai a fazer isso antes dos 11 anos de idade. Aqui a gente tem uma foto que foi do período que a gente iniciou a construção da vinícola. Tá? Então nós estamos falando lá em 2000, né? Aqui tem os vinhedos ao fundo, que hoje foram todos modificados. Na época eram vinhedos latada, né? Hoje basicamente são todos em espaldeira, veio toda essa conversão dos vinhedos. Okay. Tá?
Aqui a gente já tem a parte de vinícola constituída, né? Então, iniciamos a vinícola antes. A parte de gastronomia veio depois. A gente está fazendo 6 a 7 anos como restaurante, então na parte de gastronomia veio depois. E a parte de hospedagem, ela veio recentemente, faz 5 anos que a gente tem a parte de hospedagem, né? Então a gente foi fazendo isso em etapas. Hoje a gente conseguiu montar o nosso centro turístico, né? Vinícola, gastronomia e hospedagem. Legal. Tá bom? E aqui se pode beber, comer, sorrir e sonhar. Essa é a proposta. Agora, Ronaldo, nos explica por que do nome Peculiare. Bom, então lá em 2000, quando a gente iniciou a vinícola, né, a gente tinha que achar uma marca comercial, né, pros vinhos, né? E aí a gente queria levar uma coisa que traduzisse a proposta da empresa. Ok. Né? E aí veio a ideia de Peculiare Vinhos Únicos. Por que vinhos únicos? A gente quer que todo o nosso produto tenha um diferencial, que seja uma peculiaridade. Tá? Então, o nome é a tradução do que está dentro da garrafa. Okay. Tá? Aqui a gente tem os espumantes que a gente trabalha, né? Aqui a gente tem um produto que a gente lançou há pouco tempo, que é um surli. Né? O que é surli? É um espumante que faz a fermentação no método tradicional, dentro da garrafa, mas ele tem a parte curiosa que a gente não faz o degorgement, que é a retirada dos restos de leveduras e outros compostos de dentro. Fica aqui dentro, né? Com isso você tem um produto mais cremoso e evolui aromaticamente melhor, esse tipo de coisa. É um produto que está na moda, né? É um produto que vem crescendo muito, está na moda, né? Então essa é o nosso espumante-chefe hoje. Nos vinhos a gente tem um vinho branco aqui, que é um Chardonnay com denominação de origem. Tá? Então esse é um Chardonnay barricado. Aqui você vai ver que tem uma foto feminina. Antonella é em homenagem à minha filha de 10 anos, né? Então essa é a ideia desse Chardonnay. Um Chardonnay barricado, com muito corpo, muita estrutura, né? E é um branco que pode envelhecer num determinado tempo também. Pode ter uma guarda. Tá bom? Branco com álcool de guarda. E exatamente. Temos um rosé elaborado de Cabernet Sauvignon, que é o nosso vinho rosé, né? Aí nós temos os vinhos que a gente chama de vinhos do dia a dia, né? Que são vinhos que não passam em barril de carvalho. Marcelin, Cabernet Sauvignon, um corte de Ancelotta, Cabernet Sauvignon e Merlot, né? E um Merlot 100%, tá? Então esses são vinhos, digamos assim, para consumo diário, vinhos de custo-benefício interessante, tá? Okay. Eles entregam muito mais do que a gente cobra, na realidade. Vinhos mais joviais. Exatamente, exatamente. Aqui nós temos um produto curioso, né? Que, como diz o nome peculiar, a gente sempre está buscando inovar, trazer coisas diferentes. Então aqui é um projeto que começou há 8 anos e esse vinho foi lançado faz 30 dias, tá? Saperavi é o nome da uva, né? Então a gente queria lançar um produto que fosse muito diferente, né? Eu fui buscar uma variedade lá no leste europeu, mais propriamente na Geórgia, chamada Saperavi. Saperavi é o nome da uva. Okay. É considerada a uva mais antiga do mundo. Nossa, tá? Que tal? Levamos para cá, implantamos vinhedo, tá? Então hoje essa produção dessa uva é nossa, tá? A gente não compra uva, é uma produção nossa. E como se não bastasse na parte da inovação desse vinho, eu resolvi utilizar um barril de madeira brasileira. Tá? Madeira brasileira. Pois é, essa é a pergunta que vai ficar no ar, é o que todo mundo me pede, mas legal. É o segredo. Essa madeira brasileira não foi divulgada e acredito que não vai ser, pelo menos por enquanto, tá? Muito bom. Isso é um segredo. Aqui a gente tem um vinho muito diferente, muito atípico, um vinho com muito corpo, muita estrutura, mas de sabor e aroma bem diferente dos tradicionais, tá bom? Continuando aqui, como bons italianos, né, a gente tinha que botar uma variedade italiana na nossa linha. Claro. Colocamos o Ancelotta, tá? Peculiaridade do nosso Ancelotta, nunca vai para o mercado com menos de 5 anos, tá? Que legal. Tendo 1 ano de barrica e o resto do envelhecimento em garrafa. Um vinho maduro. Esse é um vinho que tem que amadurecer muito, porque tem muita acidez, muito tanino. É um tinto de longa guarda que acompanha muito bem carnes mais gordas, comidas mais pesadas, esse tipo de coisa. Carne de caça. Exatamente. Pinot Noir, né? Aí vocês vão ver aqui que leva o nome Joana, né? Joana é em homenagem à minha outra filha, né?
Então aqui também a gente tentou traduzir a personalidade da Joana num vinho, né? Então aqui você vai ver que tem um livro, a Joana gosta de ler muito, tem essa ideia. Aqui é um Pinot com 12 meses de barrica de carvalho francês. Um Pinot mais complexo. É um Pinot complexo. É um Pinot complexo que pode envelhecer ali 4, 5 anos tranquilamente, tá? Sim. E temos mais. Pragmático foi o nosso último lançamento junto com o Saperavi, né? O que a gente tentou traduzir? Por que pragmático? Direto, objetivo. Então é um Taná com 22 meses de barrica, Taná. Okay. Essa é a proposta desse Taná. 22 meses de barrica, porém aqui a gente tem barricas de primeiro, segundo e terceiro uso. Então é um vinho muito equilibrado em termos de fruta, flor e barriga, tá? Suponho que o vinho muito encorpado também, né? Um vinho muito encorpado e é um vinho que tem uma longevidade de 10 anos no mínimo, tranquilamente, tá? Legal. É um vinho para muito tempo. Merlot com denominação de origem, esse é o nosso caro-chefe, tá? Aqui a gente tem a safra 2017, então é sempre um vinho maduro, ele tem 1 ano e meio de barrica, mas ele envelhece muito tempo em garrafa, tá? Essa é a proposta do nosso Merlot com denominação de origem. Amadurecer em garrafa antes de ir ao mercado. Isso, barrica e um bom tempo de garrafa depois, essa é a proposta desse vinho. Esse é um vinho que pode chegar a 15, 18 anos tranquilamente, tá? Sensacional. E ali um rótulo bem misterioso, né? Pois é, aqui nós criamos um vinho e um rótulo bem instigante, digamos assim, né? Tanto pelo nome quanto pela imagem, né? Esse rótulo faz muito sucesso, o pessoal gosta muito, mas o interessante e que me deixa muito feliz que o pessoal gosta mais ainda quando abre a garrafa e prova o vinho. Ah, legal. Né? Então esse é um Cabernet Sauvignon, né? E aqui a gente criou um vinho enigmático, é um Cabernet Sauvignon que digamos assim, tem algumas qualidades próprias dele, né? E aí o lobo veio para dar essa imagem ao vinho, né? Aqui você vai ver que tem apenas 2 olhos te olhando, mas te fazem pensar muito longe, né? Então esse é um vinho que tem uma aceitação muito boa no mercado, né? Um Cabernet Sauvignon com 22 meses de barrica também, né? Mas é um vinho muito rico em flor, fruta, e é um vinho com muita longevidade e muito complexo. Legal. Muito bem. Agora, Ronaldo, explica para nós onde estamos, que lugar é esse, que vinho é esse, fala para nós um pouquinho mais aí. Então, aqui a gente está na primeira cave da vinícola, né? Era a primeira e a única na época, né? Porque a nossa produção era pequena, né? Então aqui cabe 15 mil garrafas. Então esse vinho que vocês estão vendo aqui é o primeiro vinho que nós elaboramos na vinícola, tá? É um Cabernet Sauvignon safra 2002. Tá? Esse foi o primeiro vinho que nós passamos a comercializar com a marca Peculiar. Legal. E 2002 parece que é uma safra muito boa para toda a região. Foi. 2002 foi uma safra que a gente teve a sorte de ter excelentes vinhos, né? E esse foi um vinho fantástico. É um vinho que só tem essa garrafa ainda, tá? E ela tem uma coisa curiosa, que essa garrafa aí eu não tinha mais. Logo que nós abrimos a vinícola aqui, eu recebi uma confraria e o pessoal comprou alguns vinhos, e há uns 4 anos atrás eu recebi essa confraria novamente, e um dos confrades me levou essa garrafa de presente de volta. Ai, que tal. Porque eu não tinha mais esse Cabernet Sauvignon. Que legal, que legal. Aqui tem um desenho, uma aquarela de uma paisagem. Onde que é essa paisagem? Aqui é a vinícola. Essa paisagem é uma aquarela, né, que foi pintada do alto dos vinhedos olhando para a vinícola. Legal, legal. E por que Cabernet Sauvignon, tipo, vocês escolheram Cabernet Sauvignon para produzir o primeiro vinho de vocês? Na realidade, por que Cabernet Sauvignon? Porque era a variedade que nós tínhamos no vinhedo naquela época. Né? Então, a uva que nós tínhamos para elaborar o primeiro vinho, que estava plantado, era Cabernet Sauvignon. Hoje, a variedade que nós trabalhamos, nós temos Cabernet Sauvignon, temos.
Mas nós trabalhamos muito mais Merlot do que Cabernet Sauvignon. Nós fizemos uma conversão de vinhedos, esse tipo de coisa, né? Mas ainda temos Cabernet Sauvignon também. Muito bem. E aqui não é o único lugar de guarda dos vinhos, tem mais outros locais de guarda, né? Não, hoje essa não é a única cave, nós temos uma outra cave de guarda, né? Mas continuamos mantendo essa daqui, é a cave que a gente usa para armazenar vinho e tudo, mas ela se tornou um pouquinho pequena. Estamos agora em algum dos vinhedos da Vinícola Peculiare e o Ronaldo vai nos explicar um pouquinho sobre o momento que está a videira atualmente, a fase que ela está agora, e um pouquinho mais sobre esse sistema de condução da videira que ele trabalha atualmente. Então, hoje, se você pegar a maioria dos vinhedos, não só da região, do Brasil e no mundo, o sistema de condução mais utilizado é o sistema espaldeira, né? Que é esse sistema onde você conduz a planta dessa forma. Mas se você voltar no tempo aqui, 20, 25, 30 anos atrás, quando nós iniciamos a vinícola, por exemplo, nós tínhamos muito pouco uva em espaldeira, nós tínhamos o sistema latado. Então a gente fez toda essa reconversão, né? Por que a reconversão do sistema latado para o espaldeira? Por uma questão de qualidade do produto. Tá? Okay. Você tem alguns anos que você tem um clima excelente, você não vê tanta diferença dos dois sistemas de condução. Mas quando você pega um ano atípico, que nem esse, por exemplo, você começa a perceber que é muito melhor ter uma uva em espaldeira do que em latado. Pelo menos eu falo pela minha propriedade. Okay. Tá? Aqui a gente tem um Cabernet Sauvignon nesse vinhedo, mas esse vinhedo aqui é um vinhedo um pouco experimental, já tem outras variedades dentro. Eu uso isso para teste, né? E aqui ele está o Cabernet Sauvignon ainda está na fase pré-floração, né? Então ele está bem no início. É uma uva que vai entrar em floração aqui 10, 15 dias, se o clima ajudar, né? Claro. Que precisa de sol e menos chuva nesse momento, né? Mas temos uma uva de excelente qualidade, se vocês olharem aqui, apesar do ano, tá com uma boa produção, um bom vigor, uma boa sanidade, né? Muito boa sanidade. E aqui em torno de 10 dias ele vai entrar na floração. Legal. Essa é uma uva que a gente vai colher final de março, início de abril. Continuar nosso passeio aqui na Vinícola Peculiare, Ronaldo, nos explica onde estamos, o que se faz aqui nesse lugar? A gente está aonde nasce o vinho, né? A gente está na área de vinificação. Tá? O que é a área de vinificação? Aonde você recebe uva e transforma em vinho. Né? Então você tem todo o trabalho lá no vinhedo, produz uma excelente uva e aí você traz aqui para dentro, né? E as uvas passam por um processo de desengaço, né? Que é onde você separa o engaço da casca. E aí as uvas vão para dentro dos tanques de fermentação, que esse é um exemplo de tanque de fermentação, né? E aí cada vinho vai ter um período de fermentação mais longo, mais curto, aí depende da uva que você tem, do produto final que você quer, da variedade que você tem. Depende do ano, porque tem anos que você tem uma uva que tem uma qualidade X, pode fazer um tal produto, tem um ano que você tem que optar por um produto diferente, porque a qualidade não foi tão boa, né? Mas então aqui a gente está no local onde nascem os vinhos. Tá? Toda a elaboração, no nosso caso, é feita em tanques de aço inoxidável, né? E aí, posteriormente, os vinhos vão para barris de carvalho e outros recipientes, né? Nós temos vinhos que finalizam a fermentação em barris de carvalho, que é o caso do nosso Chardonnay, né? Mas inicia sempre em tanques de aço inoxidável. Temos aqui na mesa o Peculiare Merlot, safra 2017, denominação de origem Vale dos Vinhedos. Exatamente, esse o Merlot no Vale dos Vinhedos, ele é a nossa referência, né? Nós somos a primeira denominação de origem de vinhos do Brasil, é o Vale dos Vinhedos, com a variedade Merlot, com os espumantes também, na variedade Chardonnay, né? Mas nos vinhos tintos é o Merlot, então é um varietal que a gente trabalha muito, tá? E tem todo um estudo, o porquê que o Merlot é o vinho com denominação de origem no Vale dos Vinhedos. Isso foi feito um estudo retroativo, né, para entender qual que era a variedade mais bem adaptada a essa região. Então os estudos mostraram que o Merlot é uma variedade muito bem adaptada ao Vale dos Vinhedos. E em cima disso se constituiu a DO, né, e se passou
a produzir os vinhos com denominação de origem dentro do Vale dos Vinhedos, que deram um resultado fantástico. Hoje é o nosso argumento de venda, é o nosso diferencial perante os vinhos importados e outras regiões produtoras de vinho. E nos fala, é diferente elaborar um Merlot de um Cabernet Sauvignon? Na hora da elaboração, o que acontece de diferença? Tem diferença, sim, né? Mas depende muito do vinho que você quer, né? Mas não são diferenças significativas, né? O processo, no geral, é o mesmo, né? Mas, claro, tem algumas coisas que é próprio de cada vinícola, de cada enólogo, esse tipo de coisa. O que tem de diferente, sim, o vinho com denominação de origem tem que seguir algumas normas, algumas regras que os outros vinhos não precisam. Então, para vocês terem um exemplo, denominação de origem. Toda a uva tem que ser produzida dentro da região demarcada do Vale dos Vinhedos. Tá? Então, o Merlot, que está dentro dessa garrafa, foi produzido aqui na propriedade. Posso levar um Merlot de fora? Não, não posso levar um Merlot de fora. Eu posso levar até de uma outra propriedade que esteja dentro do Vale dos Vinhedos. Esse vinhedo, ele tem que estar de acordo com as normas da DO, ou seja, ele tem uma produtividade máxima por hectare estabelecida, ele tem um número de plantas por hectare. Além disso, ele obrigatoriamente tem que ser plantado em espaldeira, não pode ser em outro sistema de condução. Tá? Essa é a parte técnica de produção. Bom, eu elaborando um vinho, seguindo essas regras, tem denominação de origem? Não, não tem. Por quê? Aí nós vamos para a parte de degustação. Tá? Então, depois de elaborado, você tem uma coleta desse vinho aí, e esse vinho vai para uma degustação às cegas, por 7 enólogos, tá? E você tem que ter a maioria te dando um parecer positivo que esse vinho pode ter denominação de origem. Tá? Legal. Mas não é só uma degustação. Por quê? Você imagina que o meu Merlot Safra 23 foi para degustação agora e ok, ele foi aprovado para ter denominação de origem. Mas o meu Merlot Safra 23 vai ficar, já está, 18 meses em barrica, vai ficar mais 2, 3 anos em garrafa. 60 dias antes de eu colocar esse vinho no mercado, eu tenho que pedir a segunda degustação. Então o vinho já está pronto, ele vai para uma degustação de novo, onde eu tenho lá 7 enólogos degustando, o vinho às cegas, ninguém sabe que é da Peculiare, ninguém sabe de quem que é, e ele tem que ser aprovado novamente. Se ele for aprovado novamente, ok, esse vinho tem denominação de origem, ele vai receber uma numeração, que é a numeração referente à safra, referente ao número de garrafas, tem que ser impressa no rótulo, não pode ser uma etiqueta separada, né? E aí vai poder usar o selo na parte frontal da denominação de origem, e aí sim, esse vinho tem denominação de origem e pode ir para o mercado com denominação de origem. Ou seja, ele passa por um processo muito rigoroso de controle desde o vinhedo e posteriormente, depois da elaboração e antes de entrar para o mercado. Tá? Por quê? Sempre que você comprar um vinho com denominação de origem, você vai ter que garantir que você está provando um vinho que foi degustado 1 a 2 vezes e que traduza as características e a tipicidade daquele terroir. Legal. E falando justo em terroir, explica para nós o terroir do Vale dos Vinhedos. O clima daqui, como que se caracteriza, os solos aqui da região e o aspecto global em si, né, do terroir, que não é só solo e clima. Na realidade, o terroir, você não mexe nele, né? Ele está aí, né? Você vai mexer a mão do enólogo, a mão do agricultor pode interferir e interfere na forma de produzir, mas o terroir é o que você tem aí. Então a gente tem um solo aqui argiloso com bastante vigor, né? Um solo com bastante umidade, né? Então a gente tem vinhedos vigorosos, por isso que a gente busca porta-enxerto com menos vigor, esse tipo de coisa, né? Mas a gente tem muitas características positivas, que a gente está numa região onde o nosso terroir nos proporciona vinhos
sempre com uma acidez muito equilibrada, e junto com essa acidez aí vem uma fruta muito boa, um equilíbrio muito bom. E nós temos uma região que tem uma característica excelente para a produção de espumantes, tá? Mas uma coisa que eu entendo que ainda não exploramos com tanto afinco, nós produzimos excelentes tintos de longa guarda, vinhos com 8, 10 anos que evoluem muito bem. Essa é uma característica do nosso terroir. Muito bem, legal. E falando sobre os vinhos produzidos aqui, tem uma experiência da Peculiar que você contava antes, que é o visitante levar o seu próprio vinho, um vinho feito por ele, um corte feito por ele. Acho que vamos passar para a próxima etapa agora. Isso, e aí nós conversamos sobre esse projeto, pode ser? Vamos lá. Saúde, mais uma vez. E agora, Ronaldo? O que temos aqui na mesa? O que vamos fazer? Qual que é a ideia? Bom, a Peculiar sempre ofereceu experiências, né? Então você tem a experiência da gastronomia, da hospedagem, o conjunto como um todo. A gente criou agora recentemente uma experiência nova que se chama Um Dia de Enólogo, tá? O que seria isso? É você montar o seu próprio vinho. Legal. Tá? Então como é que funciona? Hoje, se você vier aqui, nós disponibilizamos 4 variedades, né? Que nós temos aí o Merlot 2020, o Taná 21, o Marcelin 21 e o Antiolata 22, tá? Esses vinhos, alguns passam por barrica, alguns não. Aqui todos estão em barrica, mas no caso do Marcelin, por exemplo, ele está numa barrica que já não passa mais nenhuma característica de madeira, é uma barrica com mais de 5 anos, né? Mas por que a gente colocou aqui? Exatamente para a pessoa poder vir aqui e poder montar o seu vinho com o auxílio de um enólogo. Então são vinhos de características diferentes, né? Aí você vai ter vinho mais jovem, mais frutado, vinho com mais corpo, com menos estrutura. E qual que é a ideia? Você vai sentar, você vai receber os volumes de vinhos aqui e você vai começar a brincadeira com a orientação do enólogo. Meu gosto pessoal, eu gosto de vinho que tenha mais fruta e que tenha menos madeira. Ok, então nós vamos trabalhar com um percentual melhor, um Merlot 2020 que não passou por barrica, entendeu? A pessoa vai poder montar esse seu vinho, né, nessa brincadeira, tá? Dentro desse projeto, ela vai levar uma garrafa do corte que ela fez, da mistura que ela fez, né? E onde ela vai engarrafar direto do barril e vai fazer o fechamento dessa garrafa ela mesma. Então nós vamos poder ter vinhos muito variados, porque a gente trabalhou com 4 variedades bem distintas aqui, né? Uma variedade italiana, 3 variedades francesas, mas com tipicidade diferente, né? Então esse é o intuito desse projeto, proporcionar àquela pessoa que vive o mundo do vinho, gosta do mundo do vinho, uma experiência de montar o seu próprio vinho. O pessoal pensa que é só beber vinho, né? Na realidade a gente acaba assumindo N funções, né? Então a profissão de enólogo é uma profissão muito grata, tá? Muito grata por quê? Porque todo mundo que vive no mundo do vinho tem uma forma de levar a vida um pouquinho diferente. A gente vai descobrindo isso com o tempo, tá? A vida anda muito mais leve. Se trabalha muito, se bebe muito, tá? E se diverte muito também. Eu tenho um círculo de amizade muito grande constituído pelo vinho. Mas é muito trabalhoso. No meu caso, eu assumo as funções de ir para o vinhedo, ver como é que está a produção, tem toda a parte de vinificação. Como proprietário da empresa, eu ainda faço a parte administrativa, esse tipo de coisa. Então, somos uma vinícola pequena, né? Você acaba assumindo outras funções. É óbvio que eu tenho pessoas que me auxiliam no vinhedo, tenho pessoas que me auxiliam na vinícola, né? Mas a gente tem aquela questão de estar com a mão um pouquinho em tudo aí para controlar a produção e fazer andar como a gente quer. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Saúde.
Pessoal, agora estamos aqui de frente com a pousada da Peculiare e o Ronaldo vai nos explicar como é que funciona a pousada, quantos quartos tem, como é que faz essa hospedagem. Ronaldo, por favor. Então, a pousada, na realidade, ela é o último empreendimento que a gente colocou à disposição, né? Ela vai estar fazendo 6 anos agora, né? E qual que é a proposta da pousada? É um local onde você se sinta em casa, né? Então, propositalmente são poucos apartamentos, são apenas 9 apartamentos, né, que nós temos à disposição hoje. Então, nós temos 4 suítes com hidromassagem, né? E mais 5 apartamentos tradicionais, né? E ela está integrada ao ambiente familiar e ao ambiente vinícola. Então, para vocês terem uma ideia, nós somos uma das poucas, ou se não a única vinícola que oferece a experiência de café da manhã dentro da pousada, então, dentro na vinícola. Se você se hospedar na pousada, você vai tomar café no interior da vinícola, né? Legal. Essa é uma das propostas. Todo hóspede pode conviver conosco, se oferece uma degustação a todo hóspede que passa aqui. Essa é a proposta, é um ambiente mais intimista, onde você possa conviver com a região como um todo e com um ambiente familiar. E logo quando chega esse hóspede já ganha uma taça de espumante para brindar. Ah, exatamente. Como não podia ser diferente, a recepção da pousada é dentro na vinícola também e você é recebido com uma taça de espumante. Vinícola Peculiare, um lugar para beber, comer, sorrir e sonhar. Saúde!